Helena era o tipo de mulher que construiu sua vida com as próprias mãos. Aos 29 anos, arquiteta formada, filha de professores, conhecia bem o valor do esforço. Seu escritório de arquitetura sustentável começava a ganhar nome em Belo Horizonte. Seu relacionamento com Caio parecia um conto de fadas. Executivo de 34 anos de uma empresa de investimentos, ele era charmoso e tinha aquele brilho de quem nasceu em berço de ouro. Conheceram-se em um evento de networking. Seus projetos unem beleza e consciência ambiental de um jeito único, disse ele naquela noite com um sorriso que a encantou. O namoro evoluiu rapidamente. Em 6 meses, já falavam em casamento. Helena estava apaixonada, mas algo a incomodava. Pequenos comentários, olhares de desdém quando ela mencionava suas origens, a maneira como ele a orientava sobre como se vestir. Não é nada demais, só quero que você cause a melhor impressão possível, justificava ele. O que mais doía em Helena era como Caio tratava sua família. Seu pai, Antônio, professor aposentado de literatura, recebia uma cordialidade distante. Sua mãe, Marta, professora de matemática, recebia sorrisos ensaiados. Mas era na relação com seu avô Augusto que a tensão se tornava palpável. Augusto, aos 78 anos, era a rocha da família. Viúvo há mais de uma década, vivia em uma casa simples. Homem de poucas palavras, mãos calejadas e olhar sereno, vestia-se sempre com simplicidade, camisas bem passadas, mas sem grife, calças de tecido comum e sapatos limpos, porém gastos. Seu avô não pensa em se mudar para um lugar mais adequado? Perguntou Caio após uma visita. Adequado para quem? Ele adora aquela casa. Construiu com as próprias mãos, respondeu Helena. Caio apenas deu de ombros. É uma questão de padrão de vida, querida. Quando nos casarmos, podemos ajudá-lo. O que Caio não sabia era que Augusto tinha suas razões para viver como vivia. Razões que nunca precisou explicar à família, que o respeitava profundamente. A verdade começou a se revelar quando Caio propôs uma festa de noivado no restaurante mais exclusivo da cidade. Apenas pessoas selecionadas, disse ele com aquele sorriso que misturava orgulho e condescendência. Estive pensando, talvez seja melhor fazermos algo mais íntimo para sua família e o grande evento para meus contatos profissionais, sugeriu. Por quê? Questionou Helena. Bem, são mundos diferentes, não é? Eles não se sentiriam à vontade nesse ambiente. Estou pensando neles. Helena engoliu a resposta que queria dar. O casamento estava marcado para dali a 6 meses. Talvez ele mudasse, pensou ela, num último lampejo de esperança. Na semana seguinte, Caio insistiu em um jantar com a família dela no restaurante da festa de noivado para que se acostumem. Augusto, que raramente saía de seu bairro, aceitou com um breve aceno. O restaurante era epítome do luxo. Lustres de cristal, talheres de prata, garçons discretos. Helena notou o desconforto nos olhos de seu pai, o modo como sua mãe verificava 2 vezes o preço antes de escolher o prato, a tranquilidade silenciosa de seu avô. Foi durante a sobremesa que tudo mudou. Caio, já no 3º copo de vinho, falava sobre a lista de convidados para a festa. Consegui confirmar a presença do secretário estadual e de 2 desembargadores. Vangloriou-se. Claro, a lista é bastante exclusiva. E quanto à família da Helena? Perguntou Marta. Caio hesitou por um segundo, o suficiente para que todos percebessem. Bem, estamos pensando em algo mais apropriado para vocês. Talvez um almoço no domingo seguinte? Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Foi Augusto quem o quebrou. E por que não seria apropriado para nós? Caio sorriu, aquele sorriso que não chegava aos olhos. Senhor Augusto, não me entenda mal. São ambientes diferentes, círculos sociais distintos.
É como dizem, cada um no seu quadrado. E qual seria o nosso quadrado? Insistiu Augusto, sua voz calma contrastando com a tensão crescente. Caio olhou ao redor, como se buscasse inspiração nos cristais e porcelanas. Então, voltou-se para Augusto com um sorriso condescendente. Veja bem, eventos como esse têm um certo protocolo. As pessoas esperam um determinado tipo de conversa, de comportamento. Ele tomou mais um gole de vinho. É como um jogo onde todos conhecem as regras. Helena sentiu o rosto queimar. Estava prestes a intervir quando Caio, embevecido pela própria eloquência e pelo vinho caro, completou com um riso leve. Pobre não merece festa de luxo, disse ele, como quem compartilha uma piada. É apenas desperdício, como dar caviar a quem não sabe apreciar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena viu o choque no rosto de sua mãe, a indignação contida de seu pai e algo mais difícil de definir no semblante sereno de seu avô. "Caio!" exclamou ela, a voz trêmula de raiva e vergonha. Ele pareceu perceber tarde demais o peso de suas palavras. "Estou brincando, claro. Só quis dizer que existem ambientes para cada ocasião." Foi quando Augusto pousou o guardanapo sobre a mesa e limpou a garganta. Todos os olhares se voltaram para ele. "Posso pedir a palavra por um momento?" perguntou com uma tranquilidade que parecia deslocada naquela situação tensa. Caio assentiu, provavelmente esperando algum comentário conciliador do idoso. "Sabe, rapaz, observo você desde o primeiro dia." Começou Augusto ajustando os óculos simples. "Vejo como olha para as pessoas, como as classifica pelo que possuem, não pelo que são." Ele tomou um pequeno gole de água antes de continuar. "Durante toda a minha vida, aprendi que o caráter de um homem não se mede pelo brilho de seu relógio ou pela marca de seu terno. Mede-se por como trata aqueles que nada podem lhe oferecer." A postura de Augusto mudou sutilmente. Não era mais apenas o avô silencioso de Helena, mas um homem cuja presença preenchia o ambiente. "Vou contar algo que poucos sabem. Não por vaidade ou segredo, mas porque nunca vi necessidade de anunciar." Ele olhou diretamente para Caio. "Antes de me aposentar, trabalhei por mais de 4 décadas no Banco Nacional de Desenvolvimento." Caio franziu o senho, sem entender onde aquela conversa levaria. "Comecei como office boy e me aposentei como diretor executivo", continuou Augusto. "Na verdade, não só como diretor executivo, mas como principal acionista e presidente do conselho." Um murmúrio percorreu a mesa. Helena observava tão surpresa quanto Caio, embora por razões diferentes. Ela sabia que o avô havia trabalhado no banco, mas nunca mencionara tal posição. O mesmo banco que curiosamente financia os projetos da sua empresa Elevar Investimentos, acrescentou Augusto calmamente, como quem comenta sobre o tempo. "Incluindo a linha de crédito internacional que você está tentando aprovar há 3 meses. O rosto de Caio empalideceu visivelmente. O garfo que segurava parou no ar, como se todo o seu corpo tivesse congelado. Seus olhos, antes cheios de superioridade, agora revelavam puro pânico. "Senhor Augusto, eu não fazia ideia", gaguejou ele, colocando o garfo de volta no prato com mãos trêmulas. "Claro que não fazia", respondeu Augusto. "Nunca vi necessidade de ostentar posição ou fortuna. Prefiro ser julgado pelo que sou, não pelo que possuo." Helena olhou para os pais, que assentiam levemente. Eles sabiam, sempre souberam. "A casa simples onde moro, construí com minhas próprias mãos antes de me casar com minha Cecília, que Deus a tenha. É meu lar, cheio de memórias que nenhuma mansão poderia substituir." Helena sentiu um nó na garganta. Lembrou-se de todas as vezes em que visitara o avô naquela casa modesta, de todas as histórias contadas na varanda enquanto tomavam café.
Nunca passara por sua cabeça questionar por que um homem de posses escolheria viver assim. Augusto inclinou-se ligeiramente sobre a mesa, sua voz ainda calma, mas carregando agora uma autoridade natural que fez até os garçons próximos prestarem atenção. A linha de crédito que sua empresa recebeu para expandir para o mercado internacional passa pelo meu departamento para aprovação final. A reunião está marcada para a próxima semana, se não me engano. O silêncio na mesa agora tinha outro peso. Não era mais constrangimento, mas pura reverência. Até mesmo o sommelier, que se aproximava para oferecer mais vinho, recuou discretamente, percebendo a gravidade do momento. Senhor Augusto, por favor, entenda que foi apenas uma brincadeira infeliz. Tentou explicar Caio, seu tom agora completamente diferente, quase suplicante. Brincadeiras revelam mais sobre o caráter do que discursos ensaiados, interrompeu Augusto. E não se preocupe com a linha de crédito. Não sou o homem de misturar negócios com questões pessoais. Seu projeto será avaliado com a mesma imparcialidade de sempre. O alívio no rosto de Caio durou pouco. Mas posso dizer que, tendo observado seu caráter, recomendarei uma revisão minuciosa de sua capacidade de liderança ética, completou Augusto. No mundo dos negócios, confiança vale mais que garantias. E você, meu rapaz, acaba de mostrar que seu caráter não oferece garantia alguma. Uma gota de suor escorreu pela têmpora de Caio. Helena jamais o vira tão descomposto. O homem que sempre controlava cada situação, que manipulava conversas e pessoas como peças de xadrez, agora parecia completamente perdido. Talvez seja bom você saber também, continuou Augusto, como quem se lembra de um detalhe quase sem importância, que 3 dos desembargadores que você tanto se orgulha de ter convidado para sua festa exclusiva são meus companheiros de pescaria há mais de 30 anos. Duvido que ficariam impressionados com seu conceito de quem merece ou não estar em determinados ambientes. Helena observava a cena com um misto de choque e admiração. Seu avô, aquele homem simples que sempre preferiu o silêncio, agora revelava uma dimensão de sua vida que ela jamais imaginara. Não era apenas a posição ou o poder que a surpreendia, mas a dignidade com que ele carregava tudo isso sem nunca fazer alarde. «Vovô, por que nunca nos contou?» perguntou ela, finalmente encontrando sua voz. Augusto sorriu para a neta com carinho. «Você sempre soube o que realmente importava sobre mim, minha querida. O resto são apenas títulos e números. Sua avó e eu decidimos muito tempo atrás que criaríamos nossos filhos para valorizar trabalho e caráter, não privilégios». Ele olhou para Antônio e Marta com orgulho. «E eles fizeram o mesmo com você. Vejo como construiu seu nome no mundo da arquitetura por mérito próprio, sem usar conexões ou atalhos». Voltando-se para Caio, que agora parecia diminuído em seu terno caro, Augusto continuou. «A verdadeira riqueza, rapaz, não se mede por festas exclusivas ou círculos sociais. Mede-se por integridade, por compaixão, por como tratamos aqueles que cruzam nosso caminho». Naquele momento, outros clientes do restaurante começaram a notar a presença de Augusto. Um senhor de cabelos grisalhos de uma mesa próxima levantou-se e aproximou-se respeitosamente. «Senhor Moraes, que surpresa agradável encontrá-lo aqui», disse ele, estendendo a mão. «Sou Paulo Mendes. Nos conhecemos na inauguração da ala pediátrica do Hospital Municipal». «Claro, Dr. Mendes. Como vai?» respondeu Augusto com naturalidade, como se estivesse em sua varanda simples, não em um dos restaurantes mais exclusivos da cidade. «Melhor agora, vendo que o homem que salvou nosso hospital da falência ainda está forte e lúcido como sempre», respondeu o médico com genuína admiração. Um gerente também se aproximou discretamente. «Sr. Moraes, é uma honra tê-lo aqui. Se houver qualquer coisa que possamos fazer para tornar sua noite mais agradável», ofereceu com respeito. «Está tudo perfeito, obrigado»,
respondeu Augusto com a mesma simplicidade de sempre. Helena percebeu então como vários olhares no restaurante convergiam para sua mesa. Não eram os olhares que Caio tanto buscava, de inveja ou admiração superficial, mas de respeito profundo. Minha família, continuou Augusto, dirigindo-se novamente a Caio após os cumprimentos, não precisa de sua festa íntima separada. Eles são meu maior orgulho e merecem tudo de melhor que este mundo tem a oferecer, não por conta bancária, mas por caráter. Marta pegou a mão do pai com os olhos marejados. Antônio assentiu em silêncio, orgulhoso. E quanto a você, rapaz, sugiro que reflita sobre o que realmente valoriza na vida. O império financeiro que busca construir desmorona facilmente quando fundado apenas em aparências. Caio estava completamente sem palavras, alternando olhares entre Augusto e Helena, como se implorasse por socorro. O homem confiante e arrogante de minutos atrás havia desaparecido, deixando em seu lugar alguém pequeno e assustado. Helena sentiu uma clareza que não experimentava há meses. As pequenas dúvidas, os desconfortos sutis, as justificativas que dava a si mesma, tudo agora fazia sentido. Não era apenas uma questão de diferenças sociais, mas de valores fundamentais incompatíveis. Ela olhou para o anel de noivado em seu dedo, aquela pedra ostensiva que Caio fizera questão de escolher para causar inveja. Como estivera cega. Não era amor o que ele sentia, mas posse, orgulho, a satisfação de exibir um troféu conquistado. Acho que precisamos conversar, Caio, disse ela finalmente, removendo o anel de noivado e colocando-o sobre a mesa com uma suavidade que contrastava com a firmeza de sua decisão. Em particular, ele tentou protestar, mas algo no olhar determinado de Helena o deteve. O pânico em seus olhos agora misturava-se com a percepção de que estava perdendo muito mais que um empréstimo bancário. Helena, não vamos tomar decisões precipitadas, tentou argumentar, sua voz quase suplicante. Precipitada foi minha decisão de aceitar me casar com alguém que desconheço completamente, respondeu ela, surpreendendo a si mesma com sua serenidade. Peço desculpas pelo transtorno, disse aos pais e ao avô. Vou resolver isso e encontro vocês em casa. Augusto assentiu, aquele mesmo assentimento tranquilo que sempre dera ao longo da vida. Helena compreendeu então que seu avô nunca precisara do poder ou do dinheiro para ser quem era. Ele simplesmente era, forte, íntegro, sábio, e isso bastava. Quando Caio e Helena se afastaram para uma conversa definitiva, Augusto olhou para seu filho e Nora com um sorriso sereno. Ela sempre soube escolher seus caminhos, comentou. Apenas precisava de um pequeno lembrete sobre o que realmente importa. E enquanto a família saboreava o final do jantar, agora com uma leveza renovada, o verdadeiro legado de Augusto brilhava mais que qualquer fortuna. A sabedoria de valorizar o que nenhum dinheiro pode comprar. Do outro lado do restaurante, através das portas de vidro que davam para o jardim, Helena encerrava um capítulo de sua vida com a certeza de quem finalmente enxerga com clareza. O império financeiro de Caio poderia impressionar muitos, mas nunca teria o valor da integridade silenciosa que seu avô construíra ao longo de décadas. E esse, percebeu ela com um sorriso, era o verdadeiro legado que herdara. Não em contas bancárias, mas no caráter que ninguém jamais poderia tirar dela. Caio seguiu Helena até o jardim do restaurante, um espaço elegante, com iluminação suave e o som distante de água correndo em uma pequena fonte ornamental. O contraste entre o ambiente sofisticado e a conversa que estavam prestes a ter não poderia ser maior. Helena, vamos conversar com calma, disse ele, tentando recuperar o controle da situação.
Foi apenas uma frase infeliz, um comentário bobo depois de algumas taças de vinho. Ela o encarou, vendo-o realmente pela primeira vez. Como não percebera antes aquela superficialidade disfarçada de sofisticação? Não foi apenas uma frase, Caio. Foi a confirmação de algo que eu vinha sentindo há meses. Você não respeita minha família, não respeita minhas origens. Isso não é verdade, protestou ele. Tenho o maior respeito pelos seus pais, pelo seu avô. Você tem medo deles agora, corrigiu Helena. É diferente de respeito. Ele passou a mão pelos cabelos perfeitamente alinhados, um gesto raro que revelava seu desespero. Olha, eu fui um idiota, admito, mas não podemos jogar fora tudo o que construímos por causa de um erro. Não é um erro, Caio, é um padrão. Os comentários sobre a casa do meu avô, as dicas sobre como meus pais deveriam se vestir, até mesmo as observações sobre meu escritório de arquitetura. Eu só queria o melhor para nós, para você. O melhor segundo quem? Questionou Helena. Segundo seus padrões de valor, que aparentemente se resumem a dinheiro e status. Caio olhou em volta, como se buscasse uma saída para aquela situação. Seus olhos se fixaram momentaneamente na mesa onde a família de Helena ainda conversava. Augusto agora sorria gentilmente enquanto conversava com o médico que se aproximara. Você precisa entender, Helena, no mundo dos negócios, as aparências importam, as conexões importam. E pessoas como minha família, que não oferecem conexões valiosas, não merecem estar nesses ambientes, é isso? Não foi isso que eu quis dizer. Foi exatamente o que você disse, Caio. Pobre não merece festa de luxo. Suas palavras exatas. Ele suspirou profundamente. Helena, eu posso mudar. Posso aprender a valorizar o que você valoriza. Não podemos perder tudo o que construímos. Ela olhou para o anel de noivado que ainda segurava na mão. A pedra brilhante refletia as luzes do jardim, cintilando como as promessas vazias que ele fizera. O que construímos, Caio? Um relacionamento baseado em aparências? Um futuro onde metade da minha família seria escondida por não atender seus padrões sociais? Está sendo injusta, protestou Caio, seu tom mudando da súplica para a defensiva. Eu abri portas para você, apresentei pessoas que podem impulsionar sua carreira. Eu nunca pedi essas portas, respondeu Helena calmamente. Meu trabalho fala por si. Meus projetos de arquitetura sustentável estão ganhando reconhecimento por mérito, não por quem conheço em jantares exclusivos. Ela observou a expressão de Caio mudar novamente, percebendo que seus argumentos não estavam funcionando. Ele olhou mais uma vez para dentro do restaurante, onde Augusto agora recebia cumprimentos de mais um cliente que o reconhecera. Então é isso? Disse Caio, um toque de amargura em sua voz. Agora que descobriu que seu avô tem influência, que pode abrir portas muito maiores que as minhas, não precisa mais de mim? Helena sentiu uma onda de decepção tão profunda que quase a fez rir. Mesmo agora, ele ainda não entendia. Você realmente não percebe, não é? Não é sobre portas, conexões ou dinheiro. Nunca foi. É sobre respeito, Caio. Sobre valorizar pessoas pelo que são, não pelo que podem oferecer. Esse tipo de idealismo não funciona no mundo real, Helena. Funcionou para meu avô, um homem que construiu um império sem jamais perder sua humanidade, sem jamais precisar diminuir os outros para se sentir importante. Caio ficou em silêncio por alguns momentos, talvez finalmente compreendendo a magnitude do que havia perdido. Não apenas o casamento com Helena, mas potencialmente sua própria carreira, construída sobre conexões e aparências. O que você vai dizer na reunião de aprovação do crédito? Perguntou ele finalmente, revelando sua verdadeira preocupação. Helena sentiu um aperto no peito. Até o último momento ele ainda pensava em como salvar seu negócio, não seu relacionamento. Eu não vou dizer nada, Caio.
Como meu avô disse, ele não mistura negócios com questões pessoais. Mas sugiro que você reveja seus valores antes dessa reunião. Talvez seja a hora de construir algo mais sólido que aparências. Ela estendeu a mão, devolvendo o anel de noivado. Acho que isso encerra nossa conversa e nosso relacionamento. Ele pegou o anel automaticamente, parecendo menor de alguma forma, como se parte de sua presença imponente tivesse se esvaziado. Helena, por favor. Adeus, Caio. Espero que um dia você entenda que a verdadeira pobreza não está na conta bancária, mas na falta de caráter. Com essas palavras, ela virou-se e caminhou de volta para o restaurante, sentindo um peso enorme deixar seus ombros. Havia tristeza, é claro, pelo fim de um relacionamento e pelas esperanças desfeitas. Mas havia também uma clareza revigorante, como se finalmente pudesse respirar sem o peso das expectativas alheias. 3 meses depois, Helena estava sentada na varanda da casa de seu avô, tomando o tradicional café da tarde de domingo. O outono pintava as árvores do quintal com tons dourados, criando um cenário tranquilo que contrastava com os meses turbulentos que havia passado. Como está o novo projeto? Perguntou Augusto, servindo mais café na xícara da neta. Avançando bem, a cooperativa de artesãs aceitou minha proposta para o Centro Comunitário Sustentável. Não é um cliente rico, mas o projeto tem alma. Augusto sorriu. Aquele sorriso sereno que sempre trouxera paz ao coração de Helena. Os melhores projetos geralmente têm. Após o jantar fatídico, Helena passara por um período de reflexão profunda. Terminara definitivamente com Caio. Reorganizara suas prioridades e voltara a focar em projetos que realmente acreditava. Não apenas nos que trariam prestígio ou clientes influentes. Soube que a Elevare Investimentos está passando por reestruturação, comentou Augusto casualmente. Helena assentiu. Não mantinha contato com Caio, mas as notícias circulavam no meio empresarial. Parece que ele finalmente entendeu que precisava mudar, embora tarde demais para nós, respondeu ela. Vi, a linha de crédito foi aprovada, com condições mais rígidas de transparência e responsabilidade social, explicou Augusto. Como disse naquela noite, não misturo questões pessoais com negócios, mas toda empresa financiada pelo banco precisa demonstrar ética e solidez. Helena admirava essa integridade inabalável. Seu avô nunca usaria seu poder para vingança pessoal, mas também nunca comprometeria seus princípios. Você mudou minha vida naquela noite, vovô, disse ela, olhando para o horizonte onde o sol começava a se pôr. Não por ser quem descobri que é, mas por sempre ter sido quem eu já conhecia. Augusto pegou a mão da neta entre as suas. Aquelas mãos calejadas que haviam construído tanto mais que uma casa simples. Haviam construído um legado de valores. Não mudei nada, minha querida. Apenas removi a névoa que impedia você de ver o que já sabia. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apreciando o momento. Do outro lado da rua, crianças brincavam no pequeno parque do bairro. Augusto as observava com o mesmo interesse que dedicava a presidentes de empresas ou políticos influentes. Sabe o que mais me impressiona em você, vovô? Perguntou Helena. Como consegue ser a mesma pessoa em todos os ambientes? Com crianças ou executivos, em restaurantes de luxo ou na padaria do seu Joaquim? É o segredo mais simples e mais difícil da vida, Helena. Ser autêntico. Quando você sabe quem é e o que valoriza, não precisa mudar de personagem conforme o cenário. Uma brisa leve balançou as folhas das árvores. Helena respirou fundo, sentindo gratidão por aquele momento, por aquela lição, por ter descoberto a tempo que tipo de vida queria construir. Alguns perguntam por que continuo morando aqui, nesta casa simples, quando poderia ter mansões e motoristas, continuou Augusto. Mas riqueza que precisa ser exibida não é riqueza verdadeira, é insegurança disfarçada de luxo.
Helena pensou em Caio, em como ele precisava constantemente provar seu valor através de posses e conexões. Quanta energia desperdiçada tentando impressionar pessoas que, no final, não importavam realmente. Obrigada por nunca ter nos criado na riqueza material, mesmo podendo, disse ela. Agora entendo que foi o maior presente que poderia nos dar. Augusto sorriu novamente, seus olhos brilhando com a sabedoria de décadas. O verdadeiro legado que deixo não está em contas bancárias ou empresas, Helena. Está em você, em seu pai, nas vidas que tocamos com integridade. Enquanto o sol desaparecia no horizonte, avô e neta permaneceram na varanda simples daquela casa construída com amor. Não precisavam de luxo para saber o valor do que possuíam. Uma riqueza que nenhum dinheiro poderia comprar e nenhuma crise econômica poderia tirar. O tesouro inestimável de uma vida vivida com propósito e autenticidade.